Olá a todos, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a imoralidade sexual, o que a Bíblia diz a respeito desse assunto. É o que vamos ver agora. Segundo a Bíblia, imoralidade é toda a prática sexual fora do padrão estabelecido por Deus. O sexo foi criado por Deus para ser praticado entre um homem e uma mulher, dentro do casamento, com amor e respeito. Gênesis capítulo 2, versículo 24 diz assim: Por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. O sexo é uma ação muito íntima que pode ter fortes efeitos na vida de um casal. Por isso, o ato sexual precisa ser feito dentro de um ambiente de segurança, compromisso e amor. Sendo uma prática sexual fora do padrão estabelecido por Deus, a imoralidade sexual é pecado. Vejamos algumas formas de imoralidade sexual descritas na Bíblia. A primeira delas, adultério, relação sexual fora do casamento ou com alguém casado. Levítico, capítulo 18, versículo 20 diz assim: Não te deitarás com a mulher do teu próximo, para que não te tornes impuro com ela. Provérbios, capítulo 6, versículo 32 diz assim: Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Qualquer pessoa que assim procede, a si mesmo se destrói. Romanos, capítulo 2, versículo 22 diz assim: Tu que ensinas que não se deve cometer adultério, adulteras? Tu que abominas os ídolos, mas lhes roubas os templos? Segundo, fornicação, relação sexual antes do casamento. Êxodo capítulo 22, versículo 16 diz assim: Se o homem seduzir uma virgem que ainda não estava prometida em casamento e se deitar com ela, deverá pagar seu dote completo e ela se tornará sua esposa. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 está escrito assim: A vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Terceiro, estupro, relação sexual sem consentimento da pessoa. Deuteronômio capítulo 22, versículo 25 ao 29, está escrito assim: Contudo, se foi no campo que o tal homem forçou a moça a se deitar com ele, então somente este homem maldoso morrerá. Nada farás a moça, porquanto ela não tem pecado algum que mereça a pena de morte. Este caso é semelhante ao daquele que ataca e mata o seu próximo. Ele a surpreendeu no campo, e a jovem prometida pode ter gritado por socorro, sem que houvesse alguém que a pudesse ouvir e salvar. Se um homem se encontrar com uma moça virgem sem compromisso de casamento e a violentar, e eles forem descobertos, ele pagará ao pai da moça 50 peças de prata e terá que casar-se com a moça, uma vez que abusou dela. Este homem não poderá repudiá-la durante toda a sua vida. 4. Quarto, homossexualidade, relação sexual com uma pessoa do mesmo sexo. Levítico capítulo 18, versículo 22 diz assim: Não te deitarás com um homem como se deita com uma mulher. Isto é abominável. Levítico capítulo 20, versículo 13 diz assim: O homem que se deita com outro homem como se fosse uma mulher, ambos cometeram uma abominação. Deverão morrer e o seu sangue cairá sobre eles. Romanos capítulo 1, versículo 27 está escrito assim: De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejo sexual uns pelos outros. Deram então início à sucessão de atos indecentes, homens com homens, e por isso receberam em si mesmos o castigo que a sua perversão requereu. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixe enganar.
nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie, nem ladrões, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Quinto, prostituição, relação sexual em troca de benefício pessoal ou valor financeiro. Levítico capítulo 19, versículo 29, está escrito assim: Não profanes a tua própria filha, entregando-a para servir de prostituta nos templos pagãos, para que toda a terra não se prostitua, não se torne incestuosa. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15, está escrito assim: Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De forma alguma. Hebreus capítulo 13, versículo 4 diz assim: Digno de honra seja o casamento entre todas as testemunhas, bem como a pureza do leito conjugal, porquanto Deus julgará os imorais e adúlteros. Sexto, incesto, relação sexual com familiares próximos. Nenhum de vós se envolverá sexualmente com sua parenta próxima. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez do teu pai, nem a nudez da tua mãe, é tua mãe, e tu não descobrirás a sua nudez. Não terás relações sexuais com qualquer outra mulher que pertence a teu pai, porquanto isto desonraria a teu próprio pai. Não descobrirás a nudez da tua irmã, quer seja filha de teu pai ou filha de tua mãe, quer seja ela nascida em casa ou fora dela. Não te envolvas sexualmente com ela. Não descobrirás a nudez da filha do teu filho, nem a nudez da filha da tua filha, pois a desonra delas seria tua própria desonra. Não descobrirás a nudez da filha da mulher de teu pai, gerada por teu pai, porquanto é tua irmã por aliança, e não deves desonrá-la. Não descobrirás a nudez da irmã de teu pai, pois quem também é a carne de teu pai. Não descobrirás a nudez da irmã de tua mãe, pois é a própria carne de tua mãe. Não descobrirás a nudez do irmão de teu pai. Não te aproximarás, pois, de sua esposa, visto que é a mulher de teu tio. Não descobrirás a nudez de tua nora, é a mulher de teu filho, e não descobrirás a nudez dela. Não descobrirás a nudez da mulher de teu irmão, pois é a própria nudez de teu irmão. Não descobrirás a nudez de uma mulher e da sua filha. Não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para lhe descobrir a nudez. Elas são a sua própria carne, são parentes próximos, e isto seria um incesto. Sétimo, bestialidade, relação sexual com animais. Êxodo capítulo 22, versículo 19 diz assim: Todo aquele que tiver relações sexuais com animal terá de ser executado. Levítico capítulo 18, versículo 23 diz assim: Não te deitarás com animal algum, tornar-te-ias impuro. A mulher não se entregará a um animal para se juntar a ele. Isto é igualmente uma impureza. Levítico capítulo 20, versículo 16 diz assim: A mulher que se aproximar de um animal qualquer para se unir sexualmente a ele, será também morta, assim como animal. Deverão morrer, e o seu sangue cairá sobre eles. Deuteronômio capítulo 27, versículo 21 diz assim: Maldito quem tiver relações sexuais com algum animal. E todo o povo dirá amém. Tome cuidado com a pornografia. Satanás tem usado essa ferramenta em nossos dias para escravizar as pessoas e conduzi-las a uma vida de imoralidade ainda maior. A mudança de comportamento pode ser difícil e leva tempo. Algumas pessoas têm recaídas de imoralidade sexual. Entretanto, quando seu coração está voltado para Deus, Ele o ajudará a vencer a imoralidade sexual.
Como evitar a imoralidade sexual? Fugindo. Sim, a Bíblia realmente recomenda fugir. A tentação da imoralidade sexual pode ser muito forte e perigosa, e a melhor solução é correr da situação. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 diz assim: Fugir, portanto, da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo os comete. Todavia, quem peca sexualmente peca contra seu próprio corpo. Resistindo. Quando você resiste ao diabo, ele foge. Deus promete ajudar a resistir, mas você tem que decidir resistir. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz assim: Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Buscando a Deus. Aprenda mais sobre Deus, lendo a Bíblia e orando. A verdade de Deus liberta. João, capítulo 8, do versículo 31 ao 32, diz assim: Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vivendo no Espírito. A Bíblia diz que se vivermos no Espírito, não satisfaremos os desejos da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz assim: Portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Consequências da imoralidade sexual. Imoralidade sexual não é brincadeira. As consequências para você mesmo e para as pessoas à sua volta podem ser muito graves. Transtornos emocionais, doenças sexualmente transmissíveis, perda da confiança das pessoas, destruição da família, gravidez indesejada, sentimentos de culpa e abandono, perda da comunhão com Deus. Deus perdoa a imoralidade sexual? Sim, Deus não só perdoa quem comete a imoralidade sexual, mas também pode restaurar sua vida. Quando a pessoa se arrepende e decide seguir a Jesus, Deus perdoa seu pecado, não importa o que seja. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Mesmo uma pessoa que já tem Jesus como seu Salvador pode cair na imoralidade sexual, se não tomar cuidado. Ainda assim, Deus está sempre pronto a perdoar quando o crente toma consciência do seu pecado e se arrepende. Isso não significa que pode continuar praticando imoralidade sexual, pensando que depois pode pedir perdão e tudo ficará bem. Arrependimento é reconhecer seu pecado e decidir mudar, com a ajuda de Deus. Também não significa que todas as consequências negativas vão simplesmente desaparecer. Muitas vezes é necessário lidar com elas por algum tempo. Procurando a ajuda de um conselheiro, o auxílio de um conselheiro pode lhe ajudar a alcançar sabedoria. Colossenses capítulo 3, versículo 16, está escrito assim: Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinai e aconselhai uns aos outros com toda sabedoria, e cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. O casamento foi criado por Deus para o homem e a mulher se sentirem satisfeitos e realizados. Se você é solteiro e sofre com as tentações, pense seriamente na possibilidade do casamento. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 9, está escrito assim: Porém, se vós não é possível controlar-se, que se casem, porque é melhor casar do que viver queimando de paixão. O casamento é o único contato seguro e saudável para o ato sexual.
No entanto, tenha cuidado, o casamento é um compromisso muito sério que vai muito além da satisfação do desejo sexual. Mateus capítulo 26, versículo 41, está escrito assim: Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, está escrito assim: Aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não vos sobreveio tentação, versículo 13, de 1 Coríntios capítulo 10. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá um livramento para que a possais suportar. Mateus capítulo 5, versículo 27 ao 28 e o 48 está escrito assim: Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração, já cometeu adultério com ela. Assim sendo vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás nos céus. Aleluia, glória a Deus. Então, podemos perceber, né, em relação a essas práticas, que é algo que Deus abomina. A palavra de Deus é a verdade. Você que estiver me assistindo pela primeira vez, ou você que já é inscrito também no canal, se você vive numa dessas práticas, se arrependa dos seus pecados. Se reconcilie com Cristo Jesus. Se você se encontra desviado do caminho de Cristo. Há tempo para se arrepender, ainda há tempo para se arrepender, pois a porta da graça ainda está aberta, mas ela irá se fechar. Jesus é o nosso advogado, porque quando nos convertemos a Cristo Jesus, né, nós não vivemos na prática do pecado, mas se pecarmos, como está escrito na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, se pecarmos, temos Jesus como nosso advogado, mas também a gente deve confessar o pecado, ele é justo em nos perdoar e deixar aquele pecado, não cometê-lo novamente. Porque o que Deus deseja de nós é um coração arrependido. Se arrependa enquanto há tempo, pois Jesus está vindo buscar a sua noiva lavada e remida no seu precioso sangue. Amém, glória a Deus. Fiquem com essa mensagem. Se você ainda não recebeu a Cristo como único e suficiente Salvador, repete essa oração comigo. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Sei que o Senhor morreu por mim. Por favor, perdoa todos os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. É o que eu te peço, Senhor Jesus. Amém. Se você fez essa oração comigo, hoje seu nome foi escrito no livro da vida. E é uma vida constante com Deus. Leia a palavra dele, blinda a mente de vocês, assim como eu tenho que blindar a minha também. Porque as tentações estão por toda parte e devemos estar meditando no livro da lei, ou seja, a palavra de Deus, dia e noite, como está escrito em Salmos 1:1 e Josué capítulo 1. Que possamos fazer a diferença sendo o sal da terra e luz do mundo, não nos moldando conforme esse mundo que jaz o maligno. Devemos procurar a santificação, sem qual não veremos a Deus se não buscarmos a santificação. Temos que nos arrepender todos os dias, porque podemos pecar com a nossa mente, com a nossa mão, com o nosso pisar, com o nosso apalpar, mas devemos nos arrepender. E quando há arrependimento no coração, quando Deus vê que há arrependimento, Ele nos perdoa e Ele esquece daquele pecado que cometemos.
Que Deus abençoe a vida de vocês. A hora de receber a Cristo Jesus como único e suficiente Salvador é agora. Não deixa para depois o que você pode fazer hoje. Hoje, a salvação bate à porta do seu coração. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. João 14:6. Jesus disse para Tomé, um dos seus discípulos: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único caminho, ele é a porta. A porta continua sendo estreita, o pecado continua sendo pecado. Imoralidade sexual é pecado. Se não é dentro do casamento, é pecado. Deus, ele constituiu o casamento. E a homossexualidade é pecado. Porque Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, ele criou. O que sair desse padrão, do padrão de Deus, é aberração, é abominação. A palavra de Deus que diz, não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus. Então se arrependa, volte para Cristo, você que se encontra desviado do caminho de Cristo. Porque Ele está vindo arrebatar a sua igreja. E a esperança que o cristão tem, o verdadeiro cristão, cristão genuíno, é que Ele está vindo nos buscar para morarmos com Ele, a um lugar preparado para todo aquele que decidiu largar sua vida de pecado, para aquele que se arrependeu, para aquele que o recebeu como único e suficiente Salvador. E moraremos para sempre, porque o reino dele, novos céus e uma nova terra, como diz em Apocalipse, será criado tudo novamente. Essas coisas que estão acontecendo no mundo é para que se cumpra a palavra de Deus. Meditem no Evangelho de Lucas, capítulo 21 e Mateus, capítulo 24. O tempo do fim, a grande tribulação, tudo o que está acontecendo para nós que é cristãos e estamos firmes na palavra. Quem é verdadeiro cristão sabe dos acontecimentos porque está firme na palavra. Peste, terremoto, rumores de guerra, epidemias, tudo isso já está tudo na Bíblia, não é novidade para nós. E os sinais estão na nossa cara, muitas pessoas estão dormindo, principalmente alguns cristãos estão dormindo. E a palavra de Deus diz: desperta, ó tu que dormes. A marca da besta está pronto para ser lançada. Apocalipse capítulo 3, versículo 18, diz que se não tiver uma marca na mão direita ou na testa, não poderá comprar ou vender sem ter uma marca. Porque o cartão de crédito será implantado na pessoa, como um chip, não sei, como uma tatuagem. A Bíblia só fala que é um número de homem, 666. Então, que possamos nos arrepender. Cristo está vindo mais depressa do que possamos imaginar. O momento de se converter a Cristo é agora. Amém? Fiquem com essa mensagem, larguem a vida de pecado, de prostituição, de lascívia, de todos esses tópicos, sobre esses tópicos que eu mencionei aqui, compartilhei com vocês. Larga a vida de fornicação, adultério, homossexualismo, bestialidade, tudo isso, porque Deus abomina. É a palavra dele que diz, não sou eu. É a palavra dele que está dizendo. A Bíblia é a própria boca de Deus nos dizendo o que devemos,
ou não devemos fazer. Nosso corpo é templo do Espírito Santo e deve agradar a Deus, que nos deu esse corpo carnal para que cuidássemos dele também enquanto estivermos aqui na terra, porque desse corpo também carnal ele vai pedir contas, como que você utilizou ele. Então, que possamos agradar a Deus com a nossa vida, né? Honrando a Ele, buscando a Ele enquanto se pode achar. Não se contaminando com o mundo, com esse mundo caído. Porque o nosso tesouro, a nossa pátria, ela não é terrena. Ela é no céu, com Cristo, ao lado de Cristo Jesus. Aqui é uma passagem. Devemos ganhar almas para o reino dele. Para quem é convertido em Cristo Jesus, o ide pregar, temos que pregar. E o Espírito Santo que vai fazer a obra. Amém. Quero fazer uma oração pela sua vida. Assim como vocês têm que se arrepender, eu tenho que me arrepender também todos os dias. Dos meus atos que eu ando fazendo todo dia, porque eu não sou santarrona. Todo dia eu tenho que me arrepender dos meus erros, daquilo que eu fiz durante o dia. Porque o que Deus deseja é um coração arrependido, coração que confessa e deixa aquele pecado. Amém? Ore comigo. Senhor Deus, obrigada, Senhor, pela tua mensagem. A tua mensagem não volta vazia. Pai, se alguma pessoa neste momento assistindo pela primeira vez ou já está no canal já faz muito tempo, meu Deus, se vive nessa prática de qualquer um desses tópicos que foi mencionado aqui, Pai, que foram mencionados aqui, que essa pessoa venha se arrepender e venha se converter realmente a Ti. Larga essa vida de pecado, Pai, porque o que o Senhor detesta é o pecado. Pai, tenha misericórdia. Vivemos num mundo que está um caos. Os dias são maus, como diz a Tua palavra, mas aquele que permanecer firme, pode vir tentação, pode vir os dardos inflamados do inimigo. A pessoa não será atingida, como diz lá no Salmo 91. Pode vir várias coisas contra as nossas vidas, mas aquele que permanecer firmado na rocha eterna que é o Senhor jamais será abalado, como diz o Salmo 125, que devemos ser como os montes de Sião, que não se abalam e devemos permanecer para sempre firmados em Ti. Sabemos que a esperança que temos é que o Senhor está vindo nos buscar. Oh, Senhor Jesus, oh, meu Deus, que possamos, Jesus, que possamos nos encontrar contigo, que possamos estar prontos, não sermos como as 5 virgens nécias, as 5 virgens loucas que elas estavam todas dormindo, mas as que escutaram tinham o óleo do teu espírito, o óleo da unção, e elas reconheceram a tua voz e foram se encontrar contigo, meu Deus, nas bodas. Que não sejamos como as 5 virgens nécias, e sim como as prudentes, que tinham óleo em suas lamparinas e foi se encontrar contigo. Tenha misericórdia de nós, que possamos, Jesus, nos santificar, meu Deus, cada vez mais, para que possamos agradar, meu Deus, ao Senhor, porque o Senhor mesmo diz na tua palavra que sem santificação não veríamos o Senhor. Tenha misericórdia, meu Deus. Pai querido, que o Senhor abençoe os nossos irmãos espalhados por este mundo, Pai, que tem levado a Tua palavra e tem sido perseguido por causa do Seu nome. A misericórdia da vida deles, que eles possam se manter firmes, Pai, que nada os atinja, meu Deus. Tenha misericórdia, Pai, da vida deles. Também se algum enfermo, Senhor, que o Senhor esteja visitando essa pessoa no leito de hospital, meu Deus, trazendo bálsamo e refrigério para a vida dela, trazendo a cura, tanto espiritual, emocional, Pai, para a vida dela, meu Deus, neste momento que o Senhor
As abençoe, Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Abençoe, meu Deus, nosso presidente. É ano de eleição, sabemos que o Senhor está no controle, sabemos, Pai, que esse mundo jaz no maligno, mas que possamos nos manter firmes em Ti. Abençoe a vida do presidente, se for da Tua vontade ele ser reeleito novamente, Pai, que se cumpra a Tua vontade sobre a vida dele, porque é o Senhor que coloca os governadores, os reis, os presidentes, é o Senhor que tira no momento certo, Pai. O diabo sim jaz aqui, meu Deus, neste mundo, mas o mundo foi criado por Ti, o Senhor tem o mundo na palma das Tuas mãos, e o anticristo vai se manifestar, porque a igreja será tirada desse mundo decaído, meu Deus. E aqui o anticristo reinará e todo aquele que não participar do seu governo, meu Deus, será punido, meu Deus. E nós, Pai, queremos ir contigo no arrebatamento, não queremos ficar neste mundo que será governado pelo anticristo. Tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia dos nossos parentes, Pai, que estão desviados, que não estão no teu caminho, Pai, tenha misericórdia deles, que eles sejam tocados pelo teu Espírito e venham, meu Deus, a se reconciliar contigo. Assim também como amigos, Pai, todos que têm vínculo conosco, tenha misericórdia, é o que eu te peço neste momento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigada a todos vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo. Não deixa de curtir, dar o like de vocês, porque no momento que vocês dão like, esse vídeo é ranqueado na plataforma do YouTube para que mais pessoas visualizem e venham fazer parte do corpo de Cristo. Não deixe de comentar, o comentário é muito importante o que vocês acharam desse vídeo. E não deixa de compartilhar nas redes sociais com amigos, parentes, conhecidos, porque as pessoas precisam saber que o único Salvador é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o único que foi para a cruz para morrer por mim e por você e por toda a humanidade, mas somente aquele que crê, como está escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É somente aquele que crê e se arrepende dos seus pecados e vem viver uma vida plena com Deus, esse será salvo. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Se você é um novo inscrito no canal, não deixe de tocar no sininho das notificações e colocar a opção todas, para que quando for postado o próximo conteúdo aqui no YouTube, vocês possam ser notificados que um vídeo novo foi lançado no canal. Que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na santa paz do Senhor Jesus.